Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Legal. O pessoal está chegando aí, vai se acomodando, a gente vai passar para vocês. Hoje a nossa aula, o tema da aula é sockets, tá? Nós iremos discutir, é um assunto bastante interessante, tem muito a ver com a parte de rede, tá? Tem muito a ver com o pessoal que já trabalha na área, vai sentir bastante isso, tá? Tem muito a ver com a parte de organização, protocolos, tal. Então a gente vai ver essa parte especial de comunicação voltado para cliente servidor, tá? Que é algo bastante interessante aqui em sistemas distribuídos, tá? Apesar de ter esse nome e ser relativamente uma coisa considerada antiga, é muito utilizada até hoje, tá? Bom, nós já estamos gravando já, tá? Eu gostaria que o restante da turma tivesse sentado, pelo menos, mas eu demorei também um pouco para mandar, peço desculpas. Eu demorei um pouco para mandar o link, eu estava com alguns problemas aqui em casa, com a internet, mas felizmente resolvi a tempo, tá? Bom, eu queria conversar com vocês, a primeira coisa, a respeito das notas, tá? Vocês foram avisados, já foram informados, hoje foram liberadas as notas de vocês, tá? E foi fechado a nota de atividade. Então, nós encerramos as notas de atividades A2, tá? Foram encerradas as notas de atividade A2 de todas as disciplinas. Todas elas foram encerradas hoje, tá bom? Muito bem. Então, o que eu fiz, tá? Felizmente, sistemas distribuídos, eu ainda não havia lançado as notas, então eu pude fazer esse fechamento de uma maneira menos impactante, tá? Qual foi o método que eu escolhi? No caso, sistemas distribuídos, eu lancei as notas de vocês, tá? Dos relatórios. Então, nós tivemos 3 relatórios, né? Deixa eu até confirmar aqui, para não falar bobagem, isso mesmo. Nós tivemos 3 relatórios, tá? E esses 3 relatórios, a nota de atividade para sistemas distribuídos era 1.500 pontos. Então, o que foi feito? Os 3 relatórios, cada um valia 500, ficaram valendo 500 pontos, e eu os lancei, certo? Muito bem. Felizmente, tá? Em sistemas distribuídos, a gente não teve, eu não tive, né? Muitos problemas a esse respeito, tá? Eu tive problema com outras disciplinas. E deixar claro, como vocês, alguns de vocês participam do outro grupo lá tal, correram alguns comentários, tá? Mas eu quero deixar claro para vocês. Foi um erro de comunicação, falha minha, tá? O professor ouviu a instrução, mas eu não interpretei da maneira correta, tá? Então, por isso, aconteceu esse problema de comunicação. Felizmente, eu pude, rapidamente, orientado pela coordenação e com a ajuda da coordenadora, eu pude resolver esse problema rápido e consegui lançar todas as notas, inclusive das disciplinas que teriam mais problemas, tá? A maior disciplina que eu tenho hoje, o número de alunos, é sistemas distribuídos, e felizmente em sistemas distribuídos a gente não teve esse problema. O primeiro relatório já valia 500 pontos, os outros 2 passaram a valer 500, né? Eu não tinha lançado ainda, e com isso nós concluímos. Qual era a minha intenção? A minha intenção era que vocês tivessem 5 relatórios, tá? 5 relatórios. Mas
o meu planejamento foi cortado, né, quebraram minhas pernas, e devido a uma falha minha de compreensão, eu não entendi direito esse respeito, tá? Felizmente, o impacto em termos de nota não foi tão grande. Aqueles que fizeram os relatórios, nós não tivemos impacto, né? Mas a coordenação na pessoa da professora Adriane e eu mesmo estamos muito preocupados, porque, gente, o volume de pessoas entregando o relatório é muito baixo. O relatório era a nota de atividade. E, de acordo com o acompanhamento que a professora Adriane está fazendo, hoje, sem a prova, nós teríamos um volume de reprovação muito alto. Então, eu sou bem honesto com vocês, tá? Não sei quando essa disciplina vai vir. Vocês sabem como é que funciona. Não somos nós que determinamos as disciplinas, tá? Vocês sabem disso. Para quem não sabe, né, para quem ainda não percebeu isso, é bom deixar claro. Não somos nós, professores, ou a coordenação, nem a coordenação pedagógica, o professor Alessandro, e muito menos o reitor, que especifica a grade de curso. Isso vem da Croton para a Uniderp. Então, qual é a dificuldade? Qual é o problema? A gente não sabe quando os sistemas distribuídos vêm novamente. A gente não sabe quando a arquitetura paralela e distribuída vai vir novamente. Pessoal da engenharia, eu não sei quando programação em banco de dados vai vir novamente. Então, conversei isso com os calouros também, expliquei isso bem para eles. Tá? Eu não sei quando os sistemas operacionais vêm de novo. Tá? Pode acontecer como está acontecendo. Eu tenho, aqui nessa turma mesmo, eu tenho alguns alunos que estão pagando a disciplina e, além dessa, estão pagando outras disciplinas comigo. Tem aluno que está me vendo segunda, terça, quinta e sexta. Ah, poxa, isso não podia acontecer. Então, só que caiu das disciplinas que esse cara está pagando serem comigo. Então, tem gente aí que está de saco cheio de me ver durante a semana. Tá? Isso pode acontecer? Pode. Especialmente se você acabar reprovando da disciplina. Então, mais uma vez eu digo, eu não sei quando os sistemas distribuídos vêm de novo. E não sei se serei eu a dar sistemas distribuídos. Porém, seria bastante benéfico e interessante para vocês que vocês não ficassem da disciplina. Sistemas distribuídos não é nem tão complicado, porque ela é uma disciplina teórica, tem bastante material, tal, mas tem bastante coisa disponível na internet. A arquitetura paralela distribuída é mais complicada. Então, a disciplina de quinta-feira, que a galera da ciência paga, é uma disciplina mais complicada. Tá? E eu também não sei quando ela vem de novo. Então, o que pode acontecer? Né? O que está acontecendo com alguns colegas de vocês, inclusive, que assistem essa aula, né? Assistem essa disciplina. Pode acontecer, nem Deus permita, mas pode acontecer que você não passe. Por um motivo ou por outro, algum problema pessoal que você está tendo, tá? Alguma dificuldade e tal, você acaba não alcançando a média. Você reprova. Ah, depois eu pago. Então, só que esse depois eu pago é uma incógnita. É uma incógnita. Tá? Já estamos pensando no próximo semestre. Né? A professora Adriane, reunida com alguns professores e tal,
Já estamos pensando no próximo semestre, inclusive para evitar o que aconteceu nesse, tá? É um pedido que eu fiz pessoal, um pedido pessoal meu para ela. Seja eu ou qualquer outro professor que esteja pagando a disciplina, esteja ministrando essa disciplina. Sistemas distribuídos e arquitetura paralela distribuída não caem no mesmo semestre para a mesma turma. Tá? Então, vocês sentiram, tá? Eu percebi que o impacto ficou grande. Então, é algo que eu estou pedindo para ela para que não aconteça. Tá? Ela ouviu, entendeu e diz que vai tomar providências para evitar que isso aconteça. Assim como também a gente vai começar a tomar alguns cuidados com algumas disciplinas que são pré-requisitos. Tá? Tá entrando disciplinas novas. Estão entrando, acho que são 2 ou 3 disciplinas novas. Tá? Uma delas é robótica. Acho que o pessoal da engenharia, não sei se o pessoal da engenharia já tem, mas robótica está vindo para ciência da computação. E robótica tem pré-requisitos. Então, nós estamos tomando o cuidado com isso. Tá? A professora Adriana está conversando com os professores para ver o que é necessário. Por exemplo, o que é necessário para ter sistemas distribuídos? Quais são os pré-requisitos? Para ter APD, né, arquitetura paralela distribuída, para ter programação em banco. Né? Por exemplo, calouro não pode ter modelagem de dados, como já aconteceu anteriormente. Isso a gente está tentando evitar ao máximo agora. Tá? A professora Adriana está tomando muito cuidado com isso, está consultando os professores. Em especial, essas turmas ensaladas. Nós temos aqui Engenharia da Computação um semestre, nós temos 3 semestres de Ciência da Computação ensalados, e a gente quer tomar cuidado justamente com isso. Em especial, o pessoal do sexto. Tá? A gente está de olho, o pessoal do sexto semestre, que está pagando sistemas distribuídos. A gente está de olho o pessoal do quinto semestre, para olhar a grade, para ver se as disciplinas que vêm por aí vão ter impacto para vocês e qual vai ser esse impacto. Então, nós estamos tomando todos os cuidados para que isso não aconteça. Tá? Eu não sei explicar, não sei dizer por que acabou acontecendo de SD e APD cair no mesmo semestre. Mas como eu já falei para vocês em outras aulas anteriores, isso é algo que nós não poderíamos deixar acontecer. Tá? Infelizmente, aconteceu. Acabou que muita coisa que eu falo aqui, eu acabo falando lá também. Então fica complicado. E, bom, quanto agora, o restante do semestre, o que vai acontecer? A gente está se preparando para as provas. Vocês têm um trabalho e vocês têm a prova, tá? Eu devo tirar uma coisa que eu estou falando, estou avisando para todas as turmas, vou deixar claro para vocês. Acho que eu já comentei isso, mas vou repetir novamente. A prova. Eu vou tirar a prova do material, já estou tirando a prova já está sendo montada, estou tirando a prova do material de vocês e algumas questões saíram dos relatórios, em especial da questão do professor. Tá? Então, vai ter questão do professor, o conceito que foi discutido, aquele conceito que foi pedido para vocês pesquisarem e colocarem no relatório, vai ter questão na prova. Tá? E, além disso, também vai ter questão do trabalho na prova. Tá? Eu vou pegar, lembrando, são 3 conceitos, né? Sustentabilidade, computação verde e sistemas distribuídos. Mesmo para o pessoal que está pagando APD. Porque sistema distribuído faz parte da disciplina lá também. Então, são 3 conceitos. Esses 3 conceitos vão cair na prova. Tá? Então, a nossa prova tem bastante material. Vai ser igual, em termos, né? Vai ser igual a outra, verdadeiro ou falso. A prova já está sendo montada desde já para evitar aqueles problemas de questões que eu transcrevo do gabarito, né, em texto para o gabarito do Word
e às vezes nesse ato eu acabo deixando passar um problema ou outro. Então, eu já estou montando a prova desde já para não ter esse tipo de problema. Tá? A prova está sendo verificada, eu estou avaliando, toda vez que eu pego o documento do Word, eu estou avaliando para que não tenha problema. Tá? Para aqueles extemporâneos, o recado é o mesmo para N1. Tá? O recado é igual para N1. Tirando que na N1 os relatórios não tiveram questão do professor. Então não tem questões de prova baseado em questão de professor do relatório, porque não teve. Tá? Mas tem questão do trabalho. Eu devo incluir a questão do trabalho. Tá bom? Fala, Flávio. Essas questões do professor, elas serão consideradas conceitos, mas não pode, vai ter pegadinha também nessas. Pode ter pegadinha nesses conceitos, porque assim. Não sei. Porque assim, tipo, o que eu quero dizer é que o conceito em si, tudo bem, ele não muda. Agora, quando se trata de uma interpretação, e aí isso pode mudar, e aí a gente gerar uma discussão justamente isso na prova, entendeu? Se não for. Porque, como eu falei, o conceito de algo, teoricamente, da grande maioria das coisas, ele não muda, é o mesmo. Só que a interpretação, dependendo da questão, ela pode mudar. E aí, como a gente não tem um texto onde está escrito, a gente tem alguns comentários que foi em aula. Tem questões do professores, por exemplo, que foi tipo assim, por exemplo, vamos pegar dos antivírus lá que a gente comentou, acho que foi na aula de APD, né? Uhum. Da questão do antivírus. Nós comentamos em aula, falamos e tal, mas não tem nada nos slides ou algum conteúdo onde eu possa, eu me baseei por aqui, entendeu? Eu estou pretendendo fazer o seguinte, eu estou pretendendo, antes da prova, pegar endereços com os conceitos, tá? E distribuir e passar para vocês via grupo do WhatsApp, tá bom? Então, tipo assim, eu vou pegar todos os relatórios. Hoje, na verdade, já tenho isso pronto, tá? É que eu ainda não organizei para passar para vocês, mas a minha intenção é, antes da prova, pegar. Quando eu digo antes da prova, eu tô falando até a próxima aula, tá? Pegar uma por uma das questões. São poucas, são 3, né? São 3 só. E relacionar endereços da onde eu vou tirar a questão da prova. Certo? Então, para quê? Para que vocês tenham uma fonte de texto puro, correto, conceitual, que vocês possam trabalhar em cima. Da mesma forma que vocês têm o PDF. Certo? Já era minha intenção fazer isso, tá? Foi bom que a Flávia falou, pelo menos assim já fica aqui, está gravado, para que vocês possam ver, tá? No futuro. Então, até a próxima aula eu devo divulgar a URL da onde eu estou tirando os conceitos que eu vou cobrar na prova. Então, vamos lá, vai ter, por exemplo, antivírus. Vai ter um lugar conceitual que eu vou tirar aquilo. Certo? Muito bem. Então, eu vou pegar esse lugar, essa URL, e eu vou publicar para vocês. Então, quando vocês forem fazer a prova, vocês vão olhar a questão e provavelmente, como é óbvio, eu sei que todo mundo faz isso, vocês vão consultar o material para fazer a prova. Então, já vai ser mais fácil. A ideia é que vocês não tenham essa dificuldade, tá? Lembre-se, eu não costumo cobrar algo que eu não coloco, que eu não disponibilize para vocês, tá? Então, questão do professor vai ter URLs, são 3 questões do professor, então vão ter 3 URLs da onde eu vou tirar os conceitos. Eu já tenho essas URLs, eu vou organizar e passar para vocês via WhatsApp. Tá certo?
Mais alguma dúvida sobre isso, gente? Professor, boa noite, é o Wander. Fala, Wanda. Certo. Ficaram dois relatórios do Engetec, que ficou como nota adicional. Eles serão considerados ou não? Vai ser descartado? Já foram. Ah, tá. Beleza. Já foram. Tá certo. Tá? Só que aí é o seguinte, né? Inclusive é um comentário, tá? Era opcional. E mandou quem quis. Teve gente que não precisava, né? Teve gente que mandou que não precisava. Tá? Mas tiveram algumas pessoas que foram salvas por isso, tá? Então, aquele relatório opcional do Engetec ajudou bastante gente aí. Mas foi um número bem menor do que eu imaginei. Então, hoje, por exemplo, quando eu estava fazendo os cálculos junto com, né, com a ajuda da professora Adriane lá para lançar, ela ficou um pouco impressionada com isso. Tá? Pô, relatório opcional podia ajudar na nota, o pessoal não fez. Bom, opcional, né? Faz se quiser. O meu papel é dar toda e qualquer forma, possibilidade de você tirar nota. Atividade não falta. Mas é uma escolha, né? Livre-arbítrio. Bom, mais alguma dúvida? Querem discutir mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Se não, eu vou tocar a aula. Professor, só para entender, eu entrei uns 3 minutinhos depois, já estava falando. Os relatórios que ficaram 2, né? Não vão haver mais. Não vão haver mais relatórios. Que não vão haver mais. Essas notas que estavam divididas para esses relatórios foram distribuídas nos relatórios anteriores, foi isso? Ou não? Na verdade é o seguinte, Flávio, só havia um relatório de sistema distribuído que foi lançado. Faltava lançar 2. O que eu fiz? O primeiro relatório já valia 500. Tá? Então, os outros 2, cada um deles continuou valendo 500. Com isso, somando, deu os 1.500 pontos. Certo? Entendi. Então, só tinha mais um para entregar, no caso, né? Não. Eram 2. Seriam mais 2, tá? Mas não. Foram... Nós tivemos um dia que não tivemos aula. Eu fiquei doente, né? Eu tive reação da vacina. E eu fiquei de plantão para atender o relatório. Inclusive, atender o trabalho. Só 2 pessoas me procuraram. Então, eu quero acreditar que está todo mundo bem aí, a respeito do trabalho. Então, aquele dia seria um relatório e nós teríamos mais um, certo? Totalizando 5. Só que aquele dia não contou, seria o relatório de hoje, esse relatório. Que completaria 5. Muito bem. Só que o fechamento é hoje, então contamos os outros 3. Eu só havia lançado o primeiro, valendo 500 pontos. Depois disso, tivemos mais 2, né? O do dia... Deixa eu confirmar. Do dia 27 e do dia 11, certo? Então, o que aconteceu? Eu lancei 500 pontos para cada um e lancei eles no portal. Somados, 1.500 pontos. Certo? Certo. Beleza. A APD foi um pouco diferente, mas aí eu vou deixar para a gente discutir a APD no dia da aula de APD, para que todo mundo participe. Tem alunos que pagam só a APD, não estão aqui. Tá? E o pessoal da engenharia também não tem que ficar participando dessa discussão. Eles não pagam a disciplina, então não tem necessidade. Tá bom? Beleza, gente? Podemos continuar? Alguém tem mais alguma dúvida? Tem mais algum questionamento? Qualquer coisa, eu estou à disposição no WhatsApp. Basta me chamar. Tá bom? Então, vamos lá. Aula de hoje, nós vamos falar sobre sockets.
E o que são, né? O que é sockets? Sockets é algo muito interessante ligado intimamente ao modelo de desenvolvimento cliente-servidor, que está análogo ao que a gente discute em sistemas distribuídos. Então a gente vai dar uma olhada ao que envolve muita parte de rede, tá? É um assunto bastante interessante. Galera que estudou, que já pagou a disciplina de rede, vai identificar muitos ecos aqui. Eu vou falar muita coisa que vocês já ouviram no passado, tá? E vou também passar algo novo, interessante a respeito do assunto, para que a gente possa encaixar. Essa aula, ela seria, se fosse presencial, ela seria no laboratório. Eu passaria a parte teórica e a gente trabalharia em Java ou C++ ou C#, tá? Nós trabalharemos com código. No entanto, como nós estamos no modo virtual, tá? Eu analisei o material e decidi partir mais para essa parte mais teórica de embasamento para ajudar vocês depois, no futuro, com algum conceito que possa ser aplicado. Infelizmente, no material, o código era muito pobre, era muito simples, tá? Era uma única classe que fazia o trabalho. Tá? O modelo vinha Java e C++, mas eu tinha o mesmo modelo em C# também. Então, era muito pouca coisa para a gente trabalhar virtual. Tá? Então, eu optei pela parte base, né, de texto, para dar embasamento para vocês. A gente vai revisar algumas coisinhas que vocês já viram, muitos ecos, né, como eu falei, e nós vamos entrar em alguma coisa nova. Tá legal? Qualquer dúvida em qualquer tempo, por favor, levanta a mãozinha amarela aí, que eu paro e te atendo. Beleza? Vamos lá? O que a gente vai falar então? Ó, tem muita coisa aqui que é eco, tá? Vocês já perceberam. Nós vamos fazer uma breve introdução, vamos falar sobre o modelo OSI, ou OSI, ou OSI, ISO, né? Vamos falar do protocolo TCP, não é TCP/IP, atenção, TCP. Nós vamos falar do UDP, nós vamos fazer um versus, né, entre um e outro. Nós vamos falar de sockets propriamente ditos, como aplicá-los, dos tipos de sockets que nós temos disponíveis e um plus, que é uma tecnologia um pouco mais recente, que é o Unix Sockets, tá? E a despeito do nome, é usado também no Windows 10 e no Mac OS X. Bom? Então vamos lá. Introdução. Uma rede de computadores caracteriza-se por 2 ou mais computadores interligados, não importando por qual meio. Cabos, ondas de rádio, etc. Desde que sejam capazes de trocar informações entre si ou compartilhar seus recursos de hardware. Em uma rede de computadores também podemos ter clientes e servidores. Atenção! Tudo gira em torno disso aqui nessa aula, tá? Servidor é uma máquina que fornece serviço qualquer na rede, e cliente é uma máquina que consome qualquer serviço fornecido pelo servidor. Também dizemos que algumas aplicações são clientes e outras servidoras, quando fornecem ou consomem serviços na rede. A introdução de como as redes funcionam e são construídas vem do modelo OSI, ou OSI, que foi definido pela ISO em meados dos anos 80 para servir de referência para projetos de hardware e software de redes. Pois o que acontecia é que cada fornecedor implementava o seu próprio padrão, e isso prejudicava a interoperabilidade. Galera que trabalhava com uma Novell, era um padrão, era uma forma diferente. Nessa época, o pessoal tinha uma outra rede bastante famosa, chamada Lantastic, tá? Antiga pra caramba. E nós também tínhamos as redes seriais, que trabalhavam com Unix, dos terminais burros, né? Que era aquele mainframe e os terminaizinhos que não tinha disquete, não tinha HD, não tinha nada. Era um terminal simplesmente para uso conectado ao servidor. Se você arrancasse o cabo de rede, acabava a máquina. Por isso que a gente chama de terminal burro. E as primeiras redes Windows, baseadas na tecnologia do Windows NT.
tá? Apesar do modelo OSI, ou OSI, ainda ser a referência teórica ou modelo para as redes, a arquitetura TCP/IP, olha ali a diferença, arquitetura, não é protocolo, é que tem a aplicabilidade e protagonismo nas intranets e na internet. Vamos falar um pouquinho do modelo OSI? Eu juro que eu não vou falar tudo, tá? É muita coisa. O modelo OSI, acrônimo do inglês Open System Interconnection, é um modelo de rede de computador referência da ISO, dividido em camadas de funções, criado em 1971 e formalizado em 1983, 12 anos depois, com o objetivo de ser um padrão para protocolos de comunicação entre os mais diversos sistemas em uma rede local, Ethernet, cabinhos azuis, hoje, né, porque naquela época não era, garantindo a comunicação entre dois sistemas computacionais, end-to-end. Só uma curiosidade, quem aí conheceu rede local diferente do modelo do cabinho azul? As redes locais do tempo do cabinho preto de 50 ohms. Um conector redondinho, que parece o da NET. Alguém aí teve contato com essa rede? Não, não é muito difícil, né? Estou falando de algo que tem muito mais do que 25 anos, tá, gente? Ó, tem mais idade do que muitos de vocês, tá? Mas, pasmem, naquela época também não era somente esse tipo de rede. A gente tinha também a rede de cabo serial. Cabo serial não é aquele cabinho que vai lá atrás da CPU, que tem uma saída serial e paralela para a impressora. Antigamente a gente usava a COM1, né, que era a serial 1, para o mouse, né? Quem já teve mouse desse jeito? Foi antes do PS2, tá? Acho difícil alguém de vocês aqui ter tido contato com isso. Mas, naquela época também, a gente tinha redes que utilizavam cabos seriais, tá? Era a chamada conexão RS-232. Ó, muito antigo, muito antigo. Mas muito rápido, tá? E os grandes mainframes trabalhavam com esse tipo de conexão, certo? Antes, então, eu estou falando dos primórdios dos trabalhos em ambiente de rede, tá bom? Falando aí 25, 30, 35 anos atrás, tá bom? Este modelo divide as redes de computadores em 7 camadas, as 7 camadas do modelo OSI, de forma a se obter camadas de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade assinalada a uma determinada camada. Segundo Tannenbaum, e é a primeira vez que eu cito o nosso colega aqui em apresentações, porque eu tenho que falar disso aqui, tá? O modelo OSI não é uma arquitetura de redes, pois não especifica os serviços e protocolos exatos que devem ser usados em cada camada. Ele apenas informa o que cada camada deve fazer. Só isso. Você deve fazer isso, mas ele não diz o como. Ele diz que você deve fazer. O modelo OSI permite comunicação entre máquinas heterogêneas e define diretivas genéricas para a construção de redes de computadores, seja de curta, média ou longa distância, independente da tecnologia utilizada. Aqui, uma imagem do modelo OSI, e é até aqui que a gente vai chegar para falar dele. Não vou entrar em um por um para falar a respeito. Mas, quais são as camadas que nos interessam, em especial, em sistemas distribuídos? Especificamente, transporte e sessão. Camada 4 e camada 5. Tá? São as camadas que nos interessam. Por quê? Porque é onde transita a comunicação entre servidores na parte de rede. E é onde nós costumamos construir os nossos middlewares para trabalharem quando estamos trabalhando com sistemas distribuídos. Certo? Então, essas duas camadas nos interessam em especial. Beleza? Arquitetura de internet. Agora eu vou falar arquitetura TCP/IP. Não é do protocolo, tá? O padrão aberto técnico da internet, o protocolo de controle de transmissão, ou TCP, surgiu de uma necessidade específica do Departamento de Defesa dos Estados Unidos,
que necessitava de uma rede que pudesse sobreviver a qualquer condição, até mesmo uma guerra nuclear. O modelo de referência e a pilha de protocolos TCP/IP, o IP veio depois, tá? Tornam possível a comunicação de dados entre dois computadores em qualquer parte do mundo. Devido ao surgimento massivo de redes de computadores, a ISO, International Organization of Standardization, realizou uma pesquisa sobre vários esquemas de rede e percebeu-se a necessidade de se criar um modelo de rede para ajudar os desenvolvedores a implementar redes que poderiam comunicar-se e trabalhar juntas. Modelo de referência OSI. Daí que veio a criação do modelo OSI, tá? Diferentemente do modelo OSI, que possui 7 camadas, o modelo TCP/IP possui 4 camadas. São elas: camada, vou ler de baixo para cima que nos interessa. Camada 1, acesso à rede. Camada 2, camada de internet. Camada 3, camada de transporte. Camada 4, camada de aplicação. Então, vamos lá. Modelo TCP/IP, 4 camadas. Modelo OSI, 7. Certo? Vamos dar uma olhada aqui na imagenzinha que nos apresenta isso. Então, o que foi feito? Eles agruparam as 2 primeiras camadas do modelo OSI numa camada no TCP/IP chamada acesso à rede. Na segunda camada é a rede do OSI, é a internet, certo? Onde a gente tem os vários protocolos que trabalham ali naquela camada. Na terceira camada a gente tem transporte, não mudou nada, só que usa-se TCP e UDP. Quando é no modelo OSI, você pode trabalhar com outros vários, tem vários. E as 3 últimas foram agrupadas em uma só, chamada aplicação. Ali é que a gente tem HTTP, FTP, Telnet, SSH, etc. Certo? Muito bem. No nosso caso, sistemas distribuídos, o que nos interessa no TCP/IP? Transporte e aplicação. Beleza? Vamos em frente, então. Vamos falar do TCP. Pouco, não vou perder muito tempo com isso, não. Vamos lá. TCP, do inglês Transmission Control Protocol, é o protocolo utilizado como base para a comunicação entre máquinas, onde, caso haja alguma perda de informação durante a transmissão, aquela informação seja retransmitida. Atenção. Se eu perder informação, eu retransmito. Guardem esse conceito. Por essa razão, é dito que o TCP é um protocolo orientado à conexão. Caiu conexão, acabou a comunicação. Assim, esse é o protocolo de escolha para comunicações que não necessitem de uma transmissão em tempo real. Opa! Ou seja, que não são muito sensíveis a atrasos, já que essa retransmissão leva mais tempo para ser realizada. Atenção. Exemplos. Um ótimo exemplo de aplicação que utiliza TCP como protocolo de troca de informações é quando utilizamos o Internet Banking para realizar uma transferência de uma conta para outra. Se você analisar sob a ótica da orientação à conexão, não importa que demore um pouco mais para que as informações sejam enviadas e recebidas entre uma máquina cliente e uma máquina servidora, desde que a transmissão da informação seja garantida e, se necessário para tal, retransmitida. Presta bastante atenção nesse conceito, tá? TCP/IP, então, envolve retransmissão em caso de queda. E depende muito de conexão. Gravem isso. Protocolo UDP. O UDP é o contrário disso, tá? UDP, de User Datagram Protocol, é um protocolo utilizado como base para a comunicação entre máquinas, nas quais é importante que o atraso entre o envio e o recebimento da mensagem seja minimizado. Por essa razão, é dito que o UDP é um protocolo que não é orientado à conexão, referido como connectionless. Então, ele não é voltado ou orientado à conexão. Assim, esse é o protocolo de escolha para comunicações que necessitem de uma transmissão em tempo real, ou seja, não podem ocorrer atrasos, já que esse protocolo não retransmite a informação,
como é o caso para a maioria das aplicações em tempo real, real time. Essa comunicação que nós estamos tendo agora. Isso não está rodando em TCP, está rodando em UDP. É o mesmo protocolo que é utilizado no Facebook, é o mesmo aquele watch do Facebook, é o mesmo utilizado no YouTube? Então, não. Eles têm uma variação do UDP, mas é outro protocolo que é utilizado. O protocolo para stream é diferente. Mas esse protocolo foi baseado em seu desenvolvimento no UDP. Muito bem. Um ótimo exemplo de aplicação que utiliza o UDP como protocolo de troca de informações é no contexto de um circuito de videovigilância, né? Também conhecido popularmente como circuito fechado de TV, CFTV. Se alguém estiver roubando uma loja, não queremos que um frame seja retransmitido caso haja alguma perda de pacotes, pois, caso isso ocorra com frequência, teríamos imagens defasadas em relação ao assalto. É um exemplo. Outro é essa aula aqui nesse exato momento. Vocês estão me vendo em tempo real nessa transmissão. Beleza? Ela está trabalhando num protocolo UDP. O Teams utiliza UDP. Tá? Vamos agora a um versus. TCP versus UDP. Bom, o que a gente viu até agora? TCP depende de conexão. Ele é orientado à conexão. Se a conexão cai, acabou a comunicação. E ele tem que retransmitir novamente. Já o UDP, ele não depende de conexão, sabe? Mas se a conexão cair, eu vou retransmitir informação? Não. Porque o UDP ele é voltado para a comunicação. Você não vai voltar no frame onde eu estava parado lá, no vídeo, para continuar a aula dali. Não, se você cair, quando você voltar, você volta no momento futuro da aula. Certo? E, graças a Deus, nós gravamos essa aula para que vocês possam assistir depois. Muito bem. Ambos são protocolos da camada de transporte. E quando precisamos de confiabilidade no transporte do dado, usamos o protocolo IP associado ao TCP, que garante a entrega das informações. Quando priorizamos mais velocidade e menos controle, associamos o protocolo IP ao UDP. Tráfego de voz e vídeo são bons exemplos, onde o UDP teria boa aplicabilidade. Ademais, perdendo um ou outro pacote, não interfere totalmente no todo, permanecendo inteligível. Se der uma travada no vídeo, o vídeo continua. Você não vê aquele frame, mas continua no próximo. Ele não retransmite o frame, certo? É diferente, por exemplo, da comunicação. Um bom exemplo disso é para fazer download, né? Quando você está fazendo download, ele está fazendo, e você usa gerenciadores de download, o que ele faz? Você consegue parar o download em determinado ponto e retomá-lo no futuro. O vídeo não. Ah, eu vou parar o vídeo. Na hora que eu soltar, ele vai continuar de onde ele está? De onde eu parei? Não, ele vai saltar lá na frente. Certo? Vamos continuar. Tá aqui, ó. TCP, a comunicação TCP se dá nas duas pontas. Então, você tem o lado cliente, o lado servidor conectado. Você tem um evento de comunicação que realiza essa comunicação, garante o sucesso da conexão para a transmissão dos dados e depois para reenvio ou retorno. Depende do que você, qual é a sua intenção, o que você pretende fazer. Algumas das principais características do TCP. Ele é orientado à conexão, a gente já entendeu isso. Só transmite dados se uma conexão for estabelecida depois de um three-way handshake, que é quando você bate do outro lado e ele responde que deu tudo ok. Foi, voltou, beleza? Agora eu envio. É assim que funciona. É full duplex, ou seja, permite que as duas máquinas envolvidas transmitam e recebam ao mesmo tempo. No começo não era assim, tá? Era uma mandando primeiro e a outra respondendo depois.
Então, a comunicação era síncrona. O full duplex permite comunicação assíncrona. Tá? Garante a entrega, sequência, os dados são entregues na forma ordenada, não duplicação e não corrompimento. Automaticamente divide as informações em pequenos pacotes. Garante equilíbrio no envio dos dados para não causar sobrecarga na comunicação. Muito bem. Já o UDP. O UDP é diferente. A comunicação se dá em uma ponta e, se algum segmento falha, isso é ignorado e o fluxo continua. Beleza. Algumas das principais características do UDP. Diferente do TCP/IP, ele não é orientado à conexão, também já entendemos. Não é confiável como o TCP, ele não garante a entrega completa dos dados. É preciso que dividamos manualmente os dados em datagramas, entidades de dados, e não garante a sequência da entrega. Portanto, os dados podem chegar em uma ordem aleatória quando você faz transmissão por ele. De dados, imagem, vídeo, ele utiliza um outro modelo, um outro conceito. E daí nasceu o stream. Tá? Só um pouquinho, gente. Tá com... Deixa eu corrigir isso aqui. Tá com um slide a mais. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu só li. Acho que aqui também. É. Beleza. Vamos continuar aqui. Essas características menos restritivas, menos controles, ele é muito mais rápido que o TCP, o UDP, né? Como contrapartida, ele exige um pouco mais do desenvolvedor na hora de implementá-lo. O UDP, gente, é considerado um protocolo pouco seguro. Tá? Ele não trabalha com SSL. Então, ele dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que criar meios de segurança para ele poder trabalhar. Hoje, com os protocolos mais recentes de comunicação, de stream e tal, isso foi resolvido. Mas, naquela época, quando a gente trabalhava com isso, não tinha nada disso, não. Você tinha que fazer. Tá? Por fim, é importante pontuar que tanto o UDP quanto o TCP, eu ia falar TCP/IP, trabalham com portas, que são elementos lógicos que interligam clientes e servidores de aplicações em redes TCP/IP. Agora sim. O cliente precisa saber qual porta ele se conectará no servidor. Eu acho que eu já comentei isso com vocês lá atrás em CC1, mas vamos repetir novamente. Aqui no caso da parte web, ó, por exemplo, servidores web por padrão usa a porta 80, o HTTP usa a porta 80, tá? Para servir as páginas, e quando acessamos uma página da web usando o protocolo HTTP, que é o protocolo da aplicação da TCP/IP, uma conexão TCP à porta 80 do servidor é feita. HTTP trabalha com 80. E o SSL? O HTTPS trabalha na porta 443, que é o padrão dele. Tá? Qualquer coisa acima da porta 1080 já começa a trabalhar com o UDP, que os números do UDP são muito altos. As portas do UDP são muito altas. Tá? Então, a partir da porta 1080 para frente, você está trabalhando com o UDP. Eu tinha um aplicativo aqui que permitia mostrar isso para vocês. Deixa eu ver se eu ainda tenho. Só um minutinho. Deixa eu tentar baixar rapidão aqui, gente. Aqui. Ele faz parte dos CIS Internals da Microsoft. Deixa eu baixar aqui ele rapidinho. Só porque eu falei isso vai ficar lento.
eu acelerar agora. Eu quero mostrar para vocês como que vocês podem ver as portas UDP e TCP. Eu sei que o pessoal que manja mais aqui, já trabalha na área e tal, sabe, né? Mas é bom a gente compartilhar esse tipo de conhecimento, né? Porque ajuda bastante, né? Beleza. Esses internals. O pacote, o nome do pacote que esse cara usa é sysinternals, tá? Ó, pacote da Microsoft, tá aqui. Quem quiser depois, eu coloco a URL lá no WhatsApp da turma, tá? A aplicação que eu quero usar é essa aqui, ó. TCP View. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada, ó. Essa é uma aplicação bastante interessante, porque ela permite a gente ver o nome do processo rodando e qual o protocolo que está sendo usado. Olha que legal. A gente tem TCP, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa UDP aqui. Aqui, eu tenho UDP, ó. Alguns serviços do Windows trabalhando embaixo, né? E do próprio Chrome trabalhando em UDP também, ó. Né? O Teams está em UDP. Que mais? Ó, o meu Origin está em UDP também. Né? Olha que interessante. E aqui, por causa do IPv6, o número de porta mudou bastante. Ó, eu tenho várias utilizando, ó, 443, tá vendo? Sendo que a porta local é 49.978. Mas isso aqui é IPv6, tá, gente? Isso aqui é um modelo novo que está trabalhando, tá? As portas TCP mais antigas, eu tenho alguns trabalhando aqui, o meu antivírus trabalhando. Ah, e a respeito do antivírus, eu vi que alguns de vocês colocaram, fizeram alguns comentários, mas a grande maioria falou sobre o Kaspersky, esse antivírus que eu uso, tá? Já faz bastante tempo, ele é muito bom mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau quem colocou ele lá como antivírus selecionado. Ele é muito bom. Importante, tá? Barato. Muito barato. Bom, beleza, vamos em frente aqui então. Vamos falar agora diretamente sobre sockets. Já falamos sobre o modelo ISO, ISO. Já falamos sobre TCP, falamos sobre UDP, já falamos da arquitetura, o modelo TCP/IP, e agora vamos entrar no assunto socket. O que é socket? Vamos lá. Socket provê a comunicação entre duas pontas, fonte e destino, também conhecido como two-way communication, entre dois processos que estejam na mesma máquina, no caso de um Unix socket, que é uma coisa que a gente vai ver lá no final, ou na rede TCP/IP sockets. Na rede, a representação de um socket se dá por IP e porta. Por exemplo, 127.0.0.1, localhost, né? 2.4477, IPv4. Um socket que usa rede é um socket TCP/IP. Beleza. Muito do que fazemos no dia a dia faz uso de sockets. O nosso navegador utiliza sockets para requisitar páginas. Quando acessamos o nosso servidor pelo protocolo de aplicação SSH, também estamos abrindo e utilizando um socket. Aqui a gente tem um modelo esquemático do que é um socket, tá? Então você tem do lado cliente e do lado servidor.
eles são responsáveis pela comunicação de um lado para o outro. Certo? Sabendo que TCP/IP é base da nossa comunicação na internet, considerando o modelo de rede OSI, os sockets estão entre a camada de aplicação e a camada de transporte. Então, eles estão bem ali no meio entre as duas. Certo? E lembra que eu falei quais eram as camadas que nos interessavam em sistemas distribuídos? Transporte e aplicação. Então quer dizer que o socket está na faixa de interesse da nossa disciplina. Para os processos envolvidos, a sensação é que a comunicação está acontecendo diretamente entre eles. No entanto, ela está passando pelas camadas da rede. Essa abstração provida pelos sockets é o que chamamos de comunicação lógica. Outra forma de entender os sockets é que eles são a interface de comunicação interprocessos. Todo cliente deve conhecer o socket do servidor, conjunto IP e porta, para se comunicar. Mas o servidor só vai conhecer o socket do cliente quando este realizar uma conexão com ele. Ou seja, a conexão no modelo cliente-servidor é sempre iniciada pelo cliente. Então, como é que funciona HTTP lá? Eu subo o serviço HTTP no servidor e ele fica atendendo as solicitações. Nós, utilizando os nossos navegadores em nossas máquinas, nas nossas casas, invocamos esse endereço, a porta e o endereço, e imediatamente a gente recebe uma resposta. O que está acontecendo aqui? Nós invocamos o servidor, e não o contrário. Certo? O servidor, ele não invoca clientes, é ao contrário, a comunicação é de nós para ele, certo? Muito bem, aqui a gente tem um exemplo disso, ó. O diagrama mostra que a porta do servidor precisa ser previamente conhecida pelo cliente. A gente precisa saber que no servidor é esse IP porta 80. Se cair no servidor, e geralmente os firewalls já conseguem fazer isso para você. Se cair naquele servidor, aquele tipo de comunicação vai para a porta 80. Então a gente precisa saber o endereço e a porta. Enquanto para o servidor, não importa qual é a porta do cliente. Ele não vai conhecê-la quando a conexão dele com o cliente for estabelecida. Não. O servidor não questiona nada. Ele só recebe os dados, processa e dá o response pelo mesmo caminho, pelo mesmo trajeto que foi feito pelo cliente. Ele não precisa saber qual que é o IP para onde ele vai responder. Não. Isso é importante a gente entender. Por quê? É a forma de funcionamento interno dos servidores que nós estamos vendo nesse momento. E isso é interessante porque todos os sistemas distribuídos trabalham desta forma. Certo? Todos eles. O middleware, quando ele é criado em uma camada distribuída dentro da rede, certo? E fica acessível por todas as aplicações que o consomem, certo? Então, é diferente desse tipo de procedimento, porque o middleware precisa saber, por uma questão de segurança, ele precisa saber o endereço e a porta do cliente que tem permissão para consumir. É diferente de um servidor HTTP. O servidor HTTP ele não precisa saber que o cliente existe. Não. Ele precisa responder solicitações. Mas ele não precisa saber que aqueles clientes existem ou não. Certo? Sistemas operacionais baseados no Unix provêm uma interface padrão para operações de I/O, que é input e output, que se passa por descritores de arquivo. Um descritor de arquivo é representado por um número inteiro que se associa a um arquivo aberto. E nesses sistemas há uma generalização de que tudo é um arquivo. Não é à toa no Linux, no Unix,
ele trata tudo da mesma forma, como se tudo fosse arquivo para ele. Então, nesse contexto, um arquivo pode ser uma conexão de rede, um socket é um tipo especial de arquivo. Um arquivo de texto, um arquivo de áudio, ou até mesmo uma pasta, é um tipo especial de arquivo. Certo? Muito bem. Como um socket se comporta como um arquivo, chamadas de sistema de leitura e escrita são aplicáveis, da mesma forma como funcionam em um arquivo ordinário. E é aqui que entra a programação de sockets com a API POSIX Sockets. Linguagens como Java, PHP, C++, C Sharp, Python abstraem isso, fornecendo ao desenvolvedor uma API de ainda mais alto nível. Então, quando a gente vai programar nas nossas linguagens de programação, qual é a nossa preocupação? A gente precisa abrir uma conexão com o servidor para buscar os dados. Isso a gente está fazendo na forma mais alto nível possível. Porque por baixo roda toda essa comunicação de sockets que a gente estava discutindo aqui. Certo? Então é esse nível que a gente chegou. Nós estamos olhando como os sistemas, como os servidores se comunicam com os clientes. Muito bem. Abaixo listamos algumas das principais funções utilizadas ao criar um programa usando sockets. Então vamos lá. Socket, que cria um terminal de comunicação. Bind, atrela endereço IP local a um socket. Listen, ouvir, né? Aviso de que o socket está aceitando conexões. Accept, aguarda recebimento da solicitação de conexão. Connect, ativamente tenta estabelecer conexão com o socket. Send, envia dados através de uma conexão previamente estabelecida. Receive, recebe dados através de uma conexão previamente estabelecida. E close, libera ou fecha a conexão. É importante saber cada um deles. É importante conhecê-los, porque quando nós estamos trabalhando a nível de programação, o nome dos métodos é justamente esse aqui. Nas linguagens que nós citamos agora há pouco, inclusive, eles usam os mesmos métodos aqui. Tá? Quando se programa utilizando sockets, uma arquitetura muito comum para esses programas é utilizar o cliente-servidor, client-server. A gente já tinha falado. É o que gira essa aula hoje. Para essa arquitetura, temos que implementar um programa cliente em um programa servidor. Ambos fazem uso da mesma API de sockets. Só que a API de sockets, ela fica num nível abaixo daquilo que a gente usa dentro da linguagem de programação. Quando você mandar o seu programa cliente acessar um servidor, o que está acontecendo? Você passa o endereço IP dessa conexão. Muito bem. Vamos lembrar lá de CC1 que a gente trabalhou com JavaScript? A gente trabalhou com jQuery e HTML. Quando a gente invocava uma página, quando a gente invocava uma API, o que a gente fazia? A gente passava o endereço dessa API e os parâmetros para consumi-la. Certo? Muito bem. A API sabia da nossa existência? Não. Por quê? Trata-se de um servidor HTTP, no qual está hospedada a API. Então, o servidor não tem a menor ideia que você existe. Mas ele está ali disponível para atender solicitações. Quando você faz uma solicitação, através do canal de comunicação, passa uma série de pacotes, os quais contêm toda a informação que será consultada. Como resposta, você recebe do servidor toda aquela comunicação, uma vez realizada através desse canal de comunicação TCP que se formou. Certo? Muito bem. Então, repare que em nenhum momento dessa comunicação eu falei que a gente estava trabalhando com sockets. Porque a API de sockets, ela fica muito abaixo do que a gente está acostumado a utilizar. No nosso caso, a gente está usando o quê? Os métodos de comunicação existentes e disponíveis no jQuery. A API de sockets está encapsulada dentro do jQuery para permitir que a gente possa utilizá-lo. O mesmo se aplica com Java,
O mesmo se aplica com C++, com C Sharp, com o Python, certo? Mas é possível, professor, utilizar o socket para a comunicação? Sim, é possível. Tá? Mas você tem que entender e conhecer muito bem a linguagem de programação para você poder fazer isso. Ou então você tem um exemplo muito bom. Certo? Exemplos de programas dessa arquitetura que utilizam sockets seriam os pares de cliente-servidor. Vamos lá. SSH, servidor. Nós temos SSHD e Chromium como servidores. Para o Nginx e para o FTP, como clientes, nós temos como servidor o FTP-D. Lembrando que Daemon, no Linux, é a letra D no final, né? No Linux, todo Daemon, que é um processo, um serviço que roda em segundo plano, termina com a letra D, tá? Os calouros estão vendo isso em sistemas operacionais. No geral, a maioria das linguagens não reescreve essas funções. Elas fazem uso da biblioteca compilada disponível no sistema operacional. Assim, internamente, essas linguagens estão chamando exatamente essa biblioteca em C. Atenção. Olha o que está escrito aqui. O sistema operacional possui as bibliotecas compiladas em linguagem C. Então, a API de sockets pertence ao sistema operacional. A linguagem de programação faz uso dela. A API de sockets é a mesma para todas elas, dentro daquela máquina com aquele sistema operacional. Certo? Muito bem. No sistema operacional Linux, por exemplo, essa API faz chamadas de sistema, logo a linguagem precisa explicitamente usar essa API para conseguir abrir um socket. É até uma questão de segurança, tá? Apenas o núcleo, que é o kernel do sistema operacional, pode abrir sockets. Ele controla, inclusive, qual processo o programa em execução tem direito a ler e escrever em determinado socket aberto. Usando as mesmas funções discutidas, um cliente e um servidor trocam mensagens através de seus sockets para tomar decisões de aplicação. Certo? Aqui a gente tem um fluxo, workflow, de como funciona uma aplicação cliente e uma aplicação servidor. Então, nós temos a abertura do socket, são aqueles métodos, né, que a gente está discutindo agora. A gente tem o connect dele, conectando a rede. Eu tenho aqui o aceite dele, certo? E a partir do aceite dele, eu tenho o processo send, do lado cliente. Lá do lado do servidor, eu tenho o receive que fica aguardando você mandar alguma coisa para mim. Certo? Processou, eu venho e dou o send novamente. Só que dessa vez é para mandar a resposta enviada aqui para o processo receive. Certo? Recebi, tá tudo ok? Tá. Eu tenho duas opções. Ou eu encerro, ou eu faço um send novamente. Então, esse cara pode ter um looping aqui. Vamos supor, finalizei a minha tarefa, eu venho para o processo close. Então, essas chamadas aqui são todas chamadas de métodos na API de sockets. Só que aí tem um detalhe. Esses métodos são muito parecidos, se não, em alguns casos, idênticos, aos mesmos métodos que são utilizados pelas linguagens de programação. Os mesmos, tá? E por quê? Por causa da semântica, né? Faz sentido, certo? Faz sentido. Não tem por que você trocar o nome de um método, sendo que o próprio nome dele já diz o que ele faz. Certo? Muito bem, vamos em frente. O programa cliente primeiro cria um socket através da função socket. Em seguida,
Ele se conecta ao servidor através da função connect e inicia um loop ou laço que fica fazendo send, envio, e receive, recebimento, com as mensagens específicas da aplicação. É isso aqui que ele está explicando, tá? Essa parte aqui, ó. Muito bem. E no par send, receive, temos é no par send, receive que temos a comunicação lógica. Quando alguma mensagem da aplicação diz que é o momento de terminar a conexão, o programa chama a função close para finalizar o socket. Aqui, claramente, a gente pode perceber isso, tá? Aqui está rolando toda uma comunicação, encerrou-se a comunicação, recebi tudo que precisava, fecho a comunicação. Beleza? O programa servidor também utiliza a mesma API de sockets, ou seja, inicialmente ele também cria um socket. No entanto, diferentemente do cliente, o servidor precisa fazer um bind, que associa o socket a uma porta do sistema operacional. Ele está falando daqui, ó. Tá vendo que tem uma etapa a mais aqui? Bind. Que associa o socket a uma porta do sistema operacional e depois utiliza o listen para escutar novas conexões de clientes nessa porta. Quando um novo cliente faz uma conexão, a chamada accept, é utilizada para... Desculpe, deixa eu ler de novo. Quando um novo cliente faz uma nova conexão, a chamada accept é utilizada para começar a se comunicar. Melhorou. Da mesma forma que no cliente, o servidor fica em um looping ou um laço, recebendo e enviando mensagens através do par de funções send e receive. Quando a comunicação com o cliente termina, o servidor volta a aguardar novas conexões de clientes. Dá uma olhada aqui. Ele faz o close e ele volta imediatamente para o accept. Certo? Porque ele fica aguardando solicitações que podem ser enviadas para ele. Ele não pode simplesmente fechar. Ele tem que se fechar e voltar a um estado em que ele está disponível, atendendo qualquer um que solicitar. Certo? Muito bem. Aqui a gente tem um exemplo desse ciclo, né? Onde a gente tem o cliente envia a requisição, o servidor recebe, processa e ele envia a resposta para o cliente. Certo? Então, a gente está vendo o que? É como essa comunicação trabalha pelos bastidores. Certo? Só um pouquinho. Tipos de sockets. Vamos lá? No geral, existem dois tipos de sockets. TCP e UDP. Os dois tipos... espera um pouquinho. Os dois tipos... Nossa, lá vou eu fazer correção de material de coleta. São controlados pela API de sockets de maneira a abstrair detalhes da rede para o desenvolvedor. Esses tipos são exatamente os protocolos mostrados na figura que situamos a API de sockets. Aquela figura lá em cima, tá? Na pilha TCP/IP. Vimos que ela está imediatamente acima da camada de transporte e abaixo da camada de aplicação. O socket fica bem no meio ali, lembra daquela figura? Entre transporte e aplicação, ele fica situado ali no meio. Certo? Só um pouquinho. Os sockets do tipo TCP são orientados à conexão e têm um canal exclusivo de comunicação entre cliente e servidor. Eles garantem a ordem dos pacotes e são considerados confiáveis e sem perda. No entanto, quando se trata de se recuperar de falhas e perda de pacotes, ele é mais burocrático e lento. Já os sockets do tipo UDP desconsidera a ordem de pacotes, recuperação de falhas e garantia de ordem. No entanto, pode ser extremamente menos burocrático e simples. Ele é mais rápido que o TCP para alguns tipos de aplicação.
Então, por ser extremamente menos burocrático. Certo? Um exemplo. Uma aplicação que faz transações bancárias deveria usar o Sócrates TCP, pois operações financeiras não podem ter dados e valores corrompidos durante sua transmissão via rede. Faz sentido. Já um jogo que envia posições atuais de seus jogadores, jogos online, né, que a gente costuma jogar bastante, pode assumir que pacotes podem se perder e que o mais importante é a posição atual. O mesmo pode ser dito por uma transmissão de vídeo. Se eu perdi um frame, pedaço do vídeo, né, porque minha rede atrasou a entrega dos pacotes, não é necessário pedir novamente o envio do pacote perdido. É muito mais fácil, é muito mais importante receber o atual e continuar a transmissão. Trata-se de vídeo. Se você perder um frame, ele não vai pedir de novo. Continua de onde você recebeu. Certo? E por último, mas não menos importante, o Unix Sockets. Tá? Sockets a nível de sistema operacional. Aqui eu vou pedir para vocês um minutinho, que eu vou abrir minha VM Linux. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Só um instante, tá, gente? Eu vou abrir meu Debian. Ontem eu instalei uma máquina virtual junto com os calouros, porque eles estão vendo algo bastante importante no Linux. E aí eu deixei instalado para que eles acompanharem o processo de instalação comigo, tá? Beleza. Deixar o Debian da boot aqui. Eu quero mostrar algo para vocês dentro dele. Existem alguns comandos que a gente pode utilizar para visualizar os sockets de sistema operacional. Tá? E são esses que nos interessam. Beleza. Vamos lá. Beleza. Tá rodando aqui. Vamos continuar agora, porque essa parte nos interessa diretamente, tá? E a gente vai ver lá e fazer aqui. Tá legal? Vamos continuar então. Em sistemas Unix e agora recentemente também no Windows 10, temos um mecanismo para comunicação entre processos que estão no mesmo host, ao invés da rede, chamados de Unix Sockets. Tá? Pode incluir macOS X também na jogada. Tá bom? A diferença entre um Unix Socket, um IPC Socket, de um socket TCP/IP, é que o primeiro permite a comunicação entre processos que estão na mesma máquina. Na verdade, o modo de trabalho do Unix, ele moldou essa forma de trabalho de socket. Depois foi aplicado isso na rede. Tá? Começou no Unix essa história. Já o segundo, que é o TCP Socket, além disso, permite a comunicação entre processos através da rede. No entanto, um TCP/IP Socket também pode ser usado para a comunicação de processos que estão na mesma máquina, através do loopback, que é o nosso 127, está errado. Espera aí, esse IP está errado. Aqui não é 0, aqui é 1. O loopback é o localhost, tá, gente? É o IP da máquina local aonde você está conectado. Então, quer dizer que toda máquina tem 2 IPs? Sim. Tem o IP de loopback, que é o socket interno, e tem o IP externo, que é o socket de comunicação pela internet. Certo? Então, tem 2. Você pode, normalmente, em ambiente de rede, o loopback é 127.0.0.1.
Esse é o IP normal do loopback. E o IP, que é o IPv4 da rede de internet, tá? Se for uma rede local, normalmente é 192.168.0.1, o 02, ou o último número varia até 254. Bom, vocês tiveram aula com o Alan sobre isso, imagino que vocês ainda se lembrem disso. Beleza. Tá, loopback, que é uma interface, o loopback é uma interface virtual de rede que permite que um cliente e um servidor no mesmo host se comuniquem. Por isso é tão fácil e tão interessante, por exemplo, utilizar o Visual Studio, né, como o ambiente de desenvolvimento para aplicações HTTP. Por quê? Porque eu uso o servidor embarcado de HTTP, é o servidor IIS, que é o IIS Express, que vem com o Visual Studio, para rodar a nossa aplicação HTTP, HTML, né? jQuery, Bootstrap, beleza. Mas isso só é possível por causa desse loopback. Se não houvesse esse cara, eu jamais poderia subir um servidor HTTP na minha máquina. Eu não conseguiria. Eu teria que apontar para outra máquina para poder fazer isso. Certo? Então, o loopback, ele é fundamental para o funcionamento do sistema operacional desde um bom tempo. O Unix, isso começou no Unix, tá? E depois veio para o Windows, veio para o macOS. Lembrando que o macOS X é derivado de um Linux, tá? Ele não é puro, ele é derivado de um Linux. Então, todos esses conceitos já estão arraigados nos sistemas operacionais há um bom tempo, certo? Muito bem. Gente, me dá um minutinho só. Desculpa, pessoal. Um outro probleminha aqui. Vamos continuar. A particularidade é que os Unix sockets estão sujeitos às permissões do sistema e costumam ser um pouco mais performáticos, pois não precisam realizar algumas checagens e operações, por exemplo, de roteamento, algo que acontece nos sockets TCP/IP. Ou seja, se os processos estão na mesma máquina, os Unix sockets podem ser a melhor opção, mas se estiverem distribuídos na rede, os TCP sockets são a escolha certa. Quando a gente está desenvolvendo local, mesmo usando o Visual Studio, ou o Eclipse, ou o NetBeans, não importa. Quando você subir a aplicação web, ele vai subir um servidor. Se você está no NetBeans ou Eclipse, provavelmente o servidor é o Apache. Se você está no Visual Studio, ele vai subir o IIS Express. Agora, se eu tivesse em um ambiente de rede, o servidor não estaria na minha máquina, e sim em outra máquina, em uma máquina específica, um servidor para atuar nessa função, certo? Pois bem, neste caso, eu estaria utilizando sockets TCP/IP, porque está transitando na rede, não na própria máquina. Mas, professor, o nome é Unix Sockets e também se aplica ao Windows? Sim, também se aplica ao Windows. Beleza? E ao Mac OS X também. Vamos continuar. Aqui, essa é a parte para a gente usar lá, para a gente dar uma olhada. Ó. Se você tem acesso a algum servidor baseado em Unix, execute este comando, netstat-a-p -Unix, que ele listará todos os Unix sockets abertos do sistema operacional, bem como mostrará outras informações como o tipo de socket, caminho, etc. Se você quiser visualizar tanto os TCP/IP sockets quanto os Unix sockets, você pode executar netstat-na, ele exibirá duas tabelas listando todos os sockets abertos. Vamos fazer isso aqui? Aqui tem, ó, tem um modelo, tá? Como deve ser essa tabela no sistema operacional. Por isso que eu abri o Linux para a gente rodar isso aqui lá, tá bom? Então vamos lá, ó.
Deixa eu pegar aqui a VM. Vamos entrar aqui na VM. Deixa eu pegar aqui o meu terminal. Beleza. Legal. Agora eu tenho que passar... Eu não sei se ele vai deixar eu rodar o comando. Deixa eu ver. Net, stat... Não, ele não vai deixar eu rodar o comando aqui. Deixa eu ver se eu tenho que passar para SU. Ixi, eu errei assim. Peraí. Ih, errei de novo. Agora é hora de lembrar. Caramba! Ui! Essa é boa. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo rodar aqui mesmo desse jeito aqui. Net. Ah, ela não tem netstat. Não tem netstat nessa máquina. Agora ficou complicado, hein? Ficou complicado. Não é todo Linux, então? Vamos tocar de VM? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que ele não tem o pacote instalado. É isso mesmo. Puxa vida. Ele não vem instalado por default. Você precisa adicionar. Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá para VM. Eu vou pegar uma daquelas que a gente instalou para os testes lá de APD, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu colocar em tela cheia. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, terminal. Muito bem, vamos lá. Bom, como ele já falou que não tem, então vamos instalar. Está no NetTools. Então vamos lá, NetTools. Vamos colocar get update, né? Toda vez que a gente vai instalar alguma coisa, a gente tem que fazer isso. Então vamos colocar aqui apt-get
install. Ixi. Pronto, feito. Vamos ver? Where it is é onde está, né? NetStat. Está instalado aí. Beleza, está funcionando. Então vamos lá, NetStat. Vou usar o mesmo que a gente falou aquela hora, tá? Menos A, menos P, menos Unix. Olha aí. Esses são... Tá bem ruim de enxergar aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Esses são os Unix sockets disponíveis no sistema operacional no momento. Dá uma olhada na quantidade. Tá? Muito bem. Vamos ver. O outro que vai mostrar os dois juntos. Vamos ver a forma que ele vai mostrar aqui. NetStat menos NA. Olha lá que bonitinho. Esses são os sockets disponíveis. Aqui a gente tem a tabelinha, tá vendo? Ó? Deixa eu voltar na apresentação para vocês verem a tabelinha. Lógico, aqui a gente está vendo uma tabelinha bem maior, né? Ó, esses 3 pontinhos é que continua, tá? Ele não ia colocar tudo, porque eu entendi, porque não cabe, tá? Mas dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho tudo isso aqui, né? Na parte de internet, tá? Então, são sockets TCP/IP. Muito bem, sockets TCP/IP. E aqui eu tenho os sockets Unix, aqui embaixo, ó. E a lista é grande, hein, ó. Beleza? Então, alguns de vocês podem questionar, mas professor, qual que é a utilidade disso? Gente, isso é muito importante. Por quê? Qual é a importância disso? Os Unix sockets são usados internamente no sistema operacional. Então, quando você sobe um servidor HTTP na sua máquina, na sua própria máquina, localhost, e em seguida você abre o navegador para consumir algo ali, você está usando internamente isso aqui. É que por trás dos bastidores a gente não sabia, agora a gente sabe como isso aqui funciona. Certo? Beleza? Por isso é importante. Por quê? Vai que dá um problema. E você é o TI responsável pela máquina. Como é que você resolve? Você precisa saber, você precisa de todas as informações necessárias para levantar o problema, avaliar o problema e obter uma solução. Nem que seja para você pegar informações aqui e jogar no Google para pesquisar a resposta. Certo? Como eu mesmo fiz, ó. Ah, eu estava rodando NetStat aqui, beleza, olha o que eu fiz aqui. Olha lá. Command not found no Debian, Ubuntu, Linux. Ah, busquei informação, mas eu sabia o que buscar. Então, nesse caso, ao olhar aqui, você tem condições de dizer, por exemplo, ó, nos sockets locais, você sabe o caminho, ó. Ele dá para você qual que é o caminho que está rodando. Certo? Então, é possível você avaliar. Tem como fazer isso no Windows também, professor? Tem. Também tem como fazer no Windows, tá? Você precisa de um programa, lógico, para poder mostrar as informações para você, e tem algumas ferramentas gráficas que permitem fazer isso. Assim como eu usei o TCP View, também tem um outro lá que permite você ver essa tabelinha certinho. Na verdade, se você parar para observar com bastante calma,
Dá uma olhada aqui. Não é... Não estou falando que é igual, mas não é quase a mesma coisa. As informações não são muito análogas, são muito parecidas? São. Bastante. Tá? Beleza? Vamos continuar então, para a gente partir para o encerramento. A gente já está chegando no final. Tá? Existem 4 tipos de sockets normais que são utilizados. Tá? São string sockets, datagram sockets, HAL sockets e sequenced package sockets. Sendo que os 2 primeiros são os mais comuns. String e datagram. Vocês repararam no Linux que ele diz para nós que tipo que é? Ó? Aqui. Se é um socket do tipo string ou um socket do tipo datagram. E nós já sabemos que datagram tem a ver com o DP. Certo? Vamos ver. String socket ou socket string, esse tipo usa TCP. Portanto, todas as características enumeradas anteriormente se aplicam a ele. Garantia de entrega e ordem, orientada à conexão, etc. Já o datagram socket ou socketgram, ele usa UDP. Portanto, não é orientado à conexão, não garante a entrega completa dos dados e exige um controle mais especial do desenvolvedor, voltado para áudio e vídeo, em especial. Certo? Muito, muito, muito bem. Vamos a, então, à conclusão. Tá? Os sockets abstraem as camadas de rede para que programadores possam se preocupar com a comunicação de maneira distribuída de seus processos e aplicações. A implementação dos sockets foi concebida como uma API com interface para o sistema operacional, que é responsável por controlar e garantir segurança da criação e destruição desses sockets. Como um padrão, os sockets hoje estão presentes em praticamente todos os programas que utilizam a rede para se comunicar e permitindo que novos sistemas distribuídos apareçam. Certo? Dúvidas? Entenderam o que estamos discutindo hoje? A gente está olhando por trás dos bastidores de coisas que a gente costuma fazer e nem percebe. Todo mundo percebeu isso? Notou isso? Enxergou isso? Muito bem. Então, sendo assim, essa era a aula de hoje. Vamos ao encerramento. Em nome do Uniderp Croton, agradeço a presença de todos vocês. Peço que vocês continuem se cuidando. Qualquer dúvida, estou à disposição pelo WhatsApp, basta me chamar. Certo? Lembrando que o artigo, né, o trabalho, deve ser entregue junto à prova, no dia da entrega da prova. Tá certo? Até o dia da entrega da prova. Tá bom? Também estou à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida a respeito do trabalho, me chama que a gente conversa. Certo? Muito bem, vou ficando por aqui então. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Fui! Boa noite, professor.